uma iniciativa dos fazendeiros aqui da região, inclusive o Leitão de Jacareí e o genro dele de Lorena, Conde Moreira Lima. Fizeram isso para poder escoar, principalmente o café, que era aqui da região do Vale do Paraíba, para Santos e para o Rio de Janeiro, entendeu? Porque se conectava, a estação Roosevelt em São Paulo, se conectava com a São Paulo Santos Jundiaí, a Santos Jundiaí, né? E também com o Rio de Janeiro, então foi esse o principal. Foi em 1869. E aí aqui a estação de Jacareí foi inaugurada em 1876, 2 de julho de 76. Esse prédio aqui não é dessa, isso aqui foi em 1925, portanto tem 100 anos esse prédio aqui. Era um lugar meio abandonado, cheio de mato, casinha velha e tal. Aí quando a ferrovia cortou aqui, começou a efervescência desse lado. Então a zona, digamos, o centro novo passou a ser para cá. Assim como em São Paulo tem o centro velho e o centro novo, né, que ficou sendo, aqui também o centro que era lá do lado da matriz, aquela pedaço lá, passou para cá. E até mesmo, você vê, as indústrias começaram a se concentrar desse lado. A própria malharia Nossa Senhora Conceição, famosa, pioneira aqui em Jacareí, né, era lá no Palácio Barão de Jacareí, lá do lado da matriz, sabe aquele palácio lá? Mudou para cá, para Rua Barão, nesse período, onde está o shopping agora, né? Quer dizer, todas as fábricas começaram a passar para cá agora. Então houve essa transformação urbana, pensões que tinham por aqui e tal, né? Então, uma grande movimentação comercial e bares e assim por diante. Meu pai, ele era ferroviário, ele entrou bem antes de eu nascer. Eu nasci em 49, ele entrou no começo dos anos 40, na ferrovia. O que é interessante é que ele era lavrador e pescador, e aqui era a possibilidade de emprego público, né? Não sei como é que foi o processo de ingresso, isso eu não sei. Mas aí o que é interessante é que ele foi ferroviário, no começo ele trabalhava aqui no chamado na carvoaria, forneceu carvão para os trens aí. Depois ele passou a fazer trabalho administrativo, foi até trabalhar em São Paulo, na estação Roosevelt, entendeu? E daí por isso a gente viajou muito de trem, viajava para baixo, para todo lugar, até mesmo Aparecida, Taubaté, Caçapau, a gente ia só de trem, São José também. Quando ele trabalhou em São Paulo, eu vinha trazer marmita, né, que do almoço dele, minha mãe fazia almoço, eu vinha por aqui, e bem nesse lugar aqui no final, eu entregava para o maquinista, né, a marmita para ele poder almoçar em São Paulo. Comida fresca do dia, né? Acho que tinha uns 7 horários de trem aqui, né? Começava logo de manhã, né? Que era 5h30 da manhã, que era o trem, o Bacurau, certo? Passava em direção ao Rio de Janeiro, certo? Então, a gente sabia tudo, escutava o apito do trem, isso aí. 8h30 da manhã, havia os 2 expressinhos, um de São Paulo e outro do Rio. Os dois se encontravam aqui. Então, imagina o tumulto, passageiro de lá e de cá, dos dois lados, né? Assim, era esse trem que eu entregava a comida. Meu pai, porque era 8h30 da manhã, então ia para São Paulo, né? E depois, às 10h30, tinha o trem branco, o trem de aço, que havia restaurante, era um trem bem chique até. Eu fui muitas vezes para o Rio de Janeiro nesse trem, entendeu? Mas pelo menos umas 5 ou 6 vezes eu fui para o Rio nesse trem. E depois, à tarde ele voltava. Não sei se era o mesmo trem, mas ele passava no final da tarde. Umas 6 horas passava, chegava aqui, entendeu? E até houve um acidente comigo uma vez com esse trem. Ali onde está o Educa Mais, naquele lugar, o trem descarrilhou e virou lá e... Teve gente que se feriu, mas eu não aconteceu nada comigo. Eu vinha a pé, pegando pela própria linha do trem, vinha a pé para casa. Eu morava no Guarani e andando. Cheguei do Rio andando, né? Quer dizer, por aí. E depois tinha, isso era, eu falei, o trem branco, né? Às 1h30 da tarde tinha a Litorina, que era para o Rio de Janeiro. Era um trem bem pequeno, todo de aço também, passava para lá. E depois, à noite, tinha de novo os 2 expressinhos. E no final de tudo tinha o noturno. O trem leiteiro, isso é uma curiosidade. O trem leiteiro, isso era o esporádico, não sei, não tinha dado. Uma coisa curiosa comigo, uma vez eu fui com a minha irmã, nós fomos até Mogi, na casa do meu irmão, e nós saímos daqui às 4 e pouco da tarde, chegamos lá às 10 da noite, imagina, de Jacareí a Mogi. E o trem parava no meio do caminho, as estações aí, para deixar vaca, pegar outras vacas e levar, então por isso que era leiteiro. E havia o último vagão, que era o vagão de passageiro. Tinha que esperar fazer o quê, né? A prioridade era o gado, não era a gente. Eu acho que os ferroviários aqui em Jacareí, precisa até investigar mais essa história. É como se fosse uma nova classe social, porque ferroviários eles eram funcionários públicos federais, né? Então, quem que era o ferroviário público federal aqui em Jacareí naquela época?
né, nos anos 50 e 60. Eram praticamente os ferroviários, né? E se concentravam tudo na região do Vari, onde a gente morava até. Você vai ter até ruas ferroviárias, porque eu morava muito ferroviário ali naquele pedaço. Do lado, toda Vila Pinheiro. Eles eram tão organizados que tinha até clube de malha, tinha time de futebol, tudo isso deles, ali na Vila Pinheiro. Via INSS, INPS, essa coisa, né? Então eles tinham a caixa de aposentadoria e pensão, a chamada caixinha. Todo mês o cara ia receber lá em casa. Então, e aí, por exemplo, o doutor Antônio, que foi vereador até, ele era o médico da caixa. Minha mãe sempre se vestia para vir na Rua Barão, que era vinha com ele aqui, entendeu? E nós também, na Independente, tinha. Então, nós tínhamos assistência médica, e, enfim, da caixa, né? E mais uma curiosidade também. Eu digo assim, uma certa classe social, que era os ferroviários, meu pai conseguia pagar para mim, para minhas irmãs, 2 irmãs que eu tenho, né? Escola particular, onde estudava o pessoal da elite da cidade. Então, não sei quanto que ele ganhava, mas eu acho que, bom, era por isso que eu digo, perante a população da época, né? Era uma coisa assim, até razoável, né? E outra coisa interessante também que falar desse ponto, eles eram bastante paparicados, entre aspas, por políticos. Eu lembro que na minha casa sempre iam candidatos a vereador, a prefeito e por aí afora. Meu pai não era de partido nenhum, de nada, mas iam lá e, enfim, sempre via gente assim. Não era só na minha casa, na casa de outros ferroviários também. A gente usava muito isso aqui, da minha memória pessoal, para vir ao centro, por exemplo, no cinema, né, que eu vinha no cinema e depois ia embora também para casa. Eu não pegava a rua Lúcio Mal, nada disso, eu ia por dentro da linha do trem aqui. Não podia passar por aqui, que era proibido. E até esse lugar aqui, essa sala de lá agora, aqui era o dormitório dos ferroviários. Era como se fosse um hotel de trânsito. Aqueles que estavam de serviço dormiam nesse lugar, entendeu? Então, havia ali, onde está a sede da fundação ali, né? Ali era o galpão de, como é que fala? De carga e descarga, cimento, outras coisas mais, né? E a gente pegava, eu passava por uma... Aliás, onde está aquela escola ali do Resende, por ali, naquela rua do lado, eu acho, não lembro o nome da rua, eu subia um morrinho e entrava ali. E aqui havia muitos vagões de trem estacionados. Interessante que a gente não tinha medo, essa é uma coisa interessante, não tinha medo que cheio de vagões, passava no meio dos vagões ali parado, não pensava que alguém podia estar escondido ali e tal. E aí eu descia, onde está a Casa Viva Vida agora, ali tinha uma biquinha naquele lugar. E a gente ia buscar água sempre ali, buscava na biquinha. O dia que o Brasil ganhou a Copa do Mundo do Chile, 17 de junho de 62, lembra-se, uma memória muito interessante que eu tenho ainda. Era uma noite de lua cheia até, eu lembro, nesse dia. E eu vim buscar água na bica, ali, sozinho, com 2 baldes assim, e aquela lua muito bonita, muito frio. E eu vim andando em cima do trilho, eu gostava de caminhar em cima do trilho, antes de chegar lá, então, para equilibrar em cima do trilho. Aí, claro, com a água não, né, mas depois peguei água e foi uma memória interessante. E outra coisa da memória também que me lembro é dos catadores de carvão, que não havia, eu até me pergunto por quê. Eram pessoas pobres, né, principalmente negros, né, que eram a população mais desfavorecida, que viviam catando o carvão. É claro, isso daí eu não sei por que faziam, aliás, eles até vendiam o carvão, entendeu? As pessoas vinham com um saco de carvão nas costas, entendeu? E daí, eu não sei como que a ferrovia permitia, eu acho que para limpar de uma certa maneira, como se fosse igual no lixão, ficar catando ali para limpar o lugar, entendeu? Essas memórias são interessantes. E aí que eu falo para você, terminando, que essa parte, eu usava muito a linha do trem para ir para casa, não tinha medo de nada. Andava no meio do trilho, do mato aqui, não tinha problema nenhum. Isso 10 horas da noite, 11 horas, meia-noite, sem problema nenhum. Não havia medo de nada. Depois, há questões que disseram que não dava mais lucro, porque ele dava da rodovia, aquela coisa toda, o pessoal deixou de andar de trem, então começou a diminuir o interesse, né? Foi privatizado tudo a partir de 90, né?